Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer Provérbios, capítulo 6 e versículo 23. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso antes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? O título é do capítulo 6 de Provérbios: Advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. O versículo 23 diz assim: Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então este versículo nos ensina que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, né? Assim como a lâmpada ajuda a enxergar o escuro, os mandamentos do Senhor nos mostram a direção certa para viver. Muitas vezes Deus nos corrige através da sua palavra, de conselhos sábios ou de situações que nos fazem aprender. Embora a correção nem sempre é agradável, ela é uma demonstração do amor de Deus, pois nos afasta do erro e nos conduz à vida. Então, irmão, esse versículo nos ensina que a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, né? Se você levanta de manhã, né, lê um capítulo da Bíblia, né, um Salmo 91, um Salmo 23, ele já vai te dar direção, né, no teu caminho, vai iluminar o teu caminho, né? Então nós temos que pegar a palavra, irmãos, todos os dias para falar, para nos dar direção, para nos ajudar, né, no nosso dia, nos fortalecendo. Assim como a lâmpada ajuda a enxergar o escuro, né, os mandamentos do Senhor nos mostram que a direção certa para viver. Então, está dizendo, assim como a lâmpada ajuda a enxergar o escuro, né? Muitas vezes nós estamos numa tribulação, né? Com problemas muito graves. Então, a lâmpada ajuda a clarear, né? Então, a lâmpada ajuda-nos a direcionar. Assim são os mandamentos do Senhor. Então, irmãos, nunca deixe de ler a Bíblia, porque ela vai te ajudar, né? Em cada passo que você der, ela vai te ajudar. Ela vai abrindo os teus caminhos, ela vai te dando direção, né? Certa, uma direção certa para você viver, uma direção que te leva no caminho certo. Vai te fortalecendo para você ter no seu dia a dia, quando você tiver que resolver algum problema, você ter uma direção, palavras para te ajudar, né? Então tudo que nós precisamos está dentro da Bíblia, né? Muitas vezes Deus nos corrige através da sua palavra, né? Com conselhos sábios, que só tem coisas que vai nos fazer crescer, né? Dentro da Bíblia, fortalecer nossa fé e nos direcionar para andar no seu caminho, né? Às vezes nos faz aprender também, né? Embora a correção nem sempre seja agradável, porque o Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos traz para o caminho de volta, porque muitas vezes a gente está andando, acaba desviando o caminho e Deus traz de volta, né? E a correção dele não é agradável, porque ele faz uma demonstração de amor, né? Para pôr teus filhos de volta no caminho, né? No caminho de quem? No caminho de Deus. Porque muitas vezes nós nos afastamos, né? Então, quando nós nos afastamos, Deus traz de volta, tira do erro e nos conduz à vida, né? Para a gente seguir o caminho certo, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, seguir sempre adiante, né? Para que o seu caminho seja iluminado, né? E você passe a enxergar mais claro, né? Nunca tenta ir para o caminho escuro,
porque lá, irmão, você vai sofrer com tribulações, com aflição, com angústia. Então pega o caminho certo, o caminho do Senhor. Então por isso que essa palavra fala, que a palavra nos ensina que Deus ilumina o nosso caminho, né? Então nós devemos seguir esse caminho, né? Que está bem iluminado para nós chegar lá na frente, né? E ter vitória, porque se nós ficar no caminho escuro, como diz aqui, você não vai conseguir enxergar um palmo. Então você indo pelo caminho que está iluminado pela palavra, você vai ter uma vida mais tranquila, né? Mais com paz. Então, irmãos, esse versículo nos ensina que devemos estar sempre nos mandamentos do Senhor, porque os mandamentos vão mostrar a direção certa para nós viver. Quando você ouvir uma correção ou receber uma orientação de Deus, não rejeita, receba com humildade, pois o Senhor está guiando os seus passos para um caminho de bênção e crescimento espiritual. Então, irmãos, olha o que diz a palavra. Quando você ouvir uma correção de Deus, né? Você deve receber com humildade, né? E não rejeite, receba com humildade, pois o Senhor está te guiando os seus passos para um bom caminho, caminho de bênçãos, caminho de crescimento espiritual, caminho que você vai ter entendimento para ver o que é bom, o que é ruim para o seu caminho. Então segue o caminho certo, irmãos, o caminho que vem te trazer alegria, vem te trazer paz, não tribulação, não angústia e aflição. Segue o caminho em frente, segue em frente e segue o caminho certo, o caminho de linha reta. Não desvie o teu caminho, para que você não venha ter problemas. Que quando você desvia, irmãos, vem muitas tribulações, né? Vem muitas coisas para te deixar triste, né? Então vamos fazer o que é bom. A palavra de Deus é muito boa, né? É o único que nós devemos seguir, a palavra do Senhor, que vai nos ajudar. Amém? É o que eu entendo hoje desse versículo, né? Vamos trilhar um caminho de linha reta e não desvie o teu caminho para não ter atribulações, né, no teu caminho, para não ser judiado, né? Porque nós somos ser humano, tudo para nós deixa a gente frágil, né? Então segue o caminho de linha reta, não desvia não, porque se desviar é pior, vem muitos problemas pela frente depois. Amém? É o que eu entendo desse versículo hoje, irmãos. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigada por tua palavra que ilumina a minha vida e a sua vida. Ajuda-me a ouvir tua voz. Aceito a tua correção e ando no teu caminho que preparaste para mim. Amém? Irmãos, é o que eu entendo hoje. Então, esse é o versículo hoje. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia e fica na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.